Prefeito. Uma boa noite. Sob a proteção de Deus em nome da lei, apenas no legal, iniciamos o nosso trabalho. Declaro aberta a 22ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Jovem, nesse dia 10 de dezembro de 2020. Esta presidência, no uso das atribuições legais previstas no inciso 3º do artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Bertioga, convoca os vereadores para trabalhar no recesso legislativo e, para tanto, com base na letra Q do inciso 1º do artigo 23 do Regimento Interno do Poder Legislativo, convoca duas sessões extraordinárias que serão realizadas na próxima feira, dia 15 de dezembro, às 18 horas e às 18h30, para a apresentação em primeira e eventual segunda discussão dos projetos de lei 030 e 030. Da Lei Orçamentária de 2021, condições regimentais de apreciação pelo plenário. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único da Constituição do Regimento Interno destas leis, coloca em discussão o pedido de tramitação de regime especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 046/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento no valor de R$90 mil, em votação para referendar pedido de tramitação em regime de diligência especial. Aqueles que estiverem daqui permanecem no se encontram. Aprovado a tramitação do projeto sobre o regime especial nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Magno, vice da Câmara da Costa. Com a palavra, o vereador Carlos Sané. Com a palavra, o vereador Magno, vice-presidente da Câmara. Com a palavra, o vereador Matheus Mendes da Câmara. Senhor presidente, gostaria de declarar meu voto pela tramitação e colocar também, porque neste projeto, para aqueles que estão assistindo, as pessoas, os vereadores políticos em um minuto, ele só veio, na verdade, para fazer a coesão de um projeto de lei que já veio para essa casa e que nós já votamos. E aí, deparando, a gente não mas com alguns desavisados na internet, inclusive pessoas que não deveriam ser. E na hora que eu coloquei que também, não pode esquecer, valorizando e ressaltando o legislativo Bertioga, coloquei, que aprovou. E quando nós aprovamos, se os vereadores bem lembram aqui, que é nossa obrigação, Viró, estarmos aqui em qualquer sessão ordinária ou extraordinária, mas claro, a obrigação de votar ou não é do vereador, né? Se quer ou não o projeto. Quando nós aprovamos uma ação extraordinária exatamente para isso, vereador Carlos, porque em regime de urgência, quando tem regime de urgência, a gente não passa pelas comissões permanentes da casa. Então, quer dizer, nós confiamos tanto que o projeto é bom, que o prefeito vai fazer uma boa execução dos projetos junto com a secretaria, que nós aprovamos em 5 minutos isso. E vem um desavisado, um senhor que não deve ter respeito por ninguém para poder falar que parabéns todos isso ali, parabéns àqueles que perderam 5 minutos para assinar um papel que já está pronto. Aí o senhor fica o recado aqui que a Câmara, quando aprova que ela está consciente de que aquilo está bom e está apto a ser executado. Porque se a gente não quisesse aprovar aquilo, nós poderíamos quebrar o regime de urgência e tramitar normalmente pelas comissões. E nós aprovamos, e eu estou aqui reafirmando, retificando, agora nessa nova correção do projeto, o nosso voto, porque a gente sabe que vai ser benéfico para
fica aí o recado para estudar um pouquinho melhor a política e a autonomia dos poderes. Exatamente, complementando, na verdade, houve um erro por parte da Prefeitura na ficha de um projeto já aprovado, né, conforme a educação do Vossa Senhoria, e né, a Prefeitura fez a questão com toda boa vontade, não só 5 minutos, todo mundo teve que se deslocar da sua casa dessa sessão extraordinária, para que ela se realizasse no dia de hoje, né, e o projeto entrasse para apresentação para que pudesse ser votado. Então, efetivamente, não são só 25 minutos. Palavra membro da COP. Apresentação, presidente. Em discussão dos pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovados. Solicito ao presidente secretário que proceda a leitura do projeto, artigo por artigo. Oi. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento de R$ 90 mil destinados às seguintes opções orçamentárias. Unidade 012401, funcional programática 13.392.01.16.2057, natureza da despesa 3390.4500, vínculo 05.000.000, valor R$ 27 mil, indicativo, pagamento dos termos da Lei Federal número 14.017/2020 ao Dir Blanc. Unidade 012401, funcional programática 13.392.01.16.2057, natureza 3390.0, vínculo 05.000.000, valor R$ 63 mil, justificativa, pagamento nos termos da Lei Federal número 14.017/2020 ao Dir Blanc, total R$ 90 mil. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam se encontram, aprovado. Artigo 2º. As despesas com a abertura do crédito adicional especial, de que trata o artigo 1º desta lei, serão cobertas com recursos da anulação total da seguinte dotação orçamentária. Unidade 012401, funcional programática 13.392.01.16.2057. Natureza da despesa 3390.400, 05.000.000, dotação 762, valor R$ 90 mil, recurso vinculado. Total R$ 90 mil. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam se encontram, aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as contrárias. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 046/2000, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 90 mil, e autoriza o senhor prefeito. Com a palavra, o vereador Matheus. Gostaria de justificar. Não precisa, né? Não? Sem questão de ordem. A presidência informa que nesse momento iniciaremos procedimentos relativos à votação do veto total habilitado pelo senhor prefeito ao autógrafo 055/2019, referente ao projeto de lei 024/2019, que apresenta a seguinte emenda: proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda de escolas e creches da República Municipal e outras providências de autoria do vereador Ney Lira. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura seja dada para a Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão nesse Poder Legislativo o veto total ou autógrafo número 557/19, tem a seguinte emenda: proíbe a oferta de embutidos na composição da merenda de escolas e creches na rede pública municipal e da outras providências, espelhando as razões e justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar a tal medida. O veto é tempestivo, posto que é apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões e o veto, a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação, observar as disposições
previstas na lei orgânica do município e no regimento interno dessa casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo do outro plenário a decisão. Eis o parecer sobre o veto em 3 de dezembro de 2019. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que inicie a votação. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Negrira. Gostaria de pedir aos novos colegas a possibilidade de poder derrubar o veto, presidente, tendo em vista que diversos municípios também têm essa legislação dos vereadores, e auxiliou bastante, porque a partir até da legislação, até o prefeito encampou a ideia, suspendeu realmente, hoje não tem a empresa que serve a merenda na escola, não serviu mais a salsicha, que era uma reclamação das mães e tudo. Eu gostaria de pedir aos novos colegas a possibilidade de derrubar o veto. Solicito ao primeiro secretário que faça o chamamento. Pela rejeição ou pela aprovação? É só para rejeição. Então, pela rejeição do veto. Ou manutenção. Isso, rejeição do veto. Antônio Carlos Ticianelli, pela rejeição. Arnaldo de Oliveira. Boa noite a todos. Levando em consideração a preocupação do vereador Ney Lira pela saúde, em primeiro lugar, acompanhamos o vereador e somos então pela derrubada. Obrigado. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela rejeição do veto. Magno Roberto Silva Souza. Pela rejeição do veto. Matheus Augusto Rodrigues. Pela rejeição do veto. Ney Vaz Pinto Lira. Pela rejeição. Silvio Magalhães, ausente. Valéria Bento, ausente. 6 votos pela rejeição do veto. Face a manifestação desse plenário com 6 votos pela rejeição, declaro, portanto, rejeitado o veto total do autógrafo 055/2019, referente ao projeto de lei 024/2019. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 021/2019, referente ao projeto de lei 004/2019, que apresenta a seguinte emenda: obriga a instalação de placa informativa sobre o funeral assistencial e exposição de caixão e urnas mortuárias gratuita e da outras providências de autoria do vereador Ney Lira. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exarado pela Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão nesse Poder Legislativo o veto total ao autógrafo número 02119, que tem a seguinte emenda: obriga a instalação de placa informativa sobre o funeral assistencial e exposição de caixão e urna mortuárias gratuita e da outras providências. Espelhando as razões justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida, o veto é tempestivo, posto que, apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo ao douto plenário a decisão. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se inicie a votação.
Antônio Carlos Cianelli, pela manutenção do veto. Arnaldo de Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção do veto. Magno Roberto Silva Souza. Pela manutenção do veto. Matheus Del Corso Rodrigues. Pela manutenção do veto. Ney Vaz Pinto Lira. Gostaria de abster, presidente. Silvio Magalhães, ausente. Valéria, ausente. 5 votos pela manutenção do veto. Faz-se a manifestação desse plenário com 5 votos pela manutenção. Declaro, portanto, mantido o veto total ao tópico 021/2019, referente ao projeto de lei 004/2019. Não, vou te falar. Esta presença informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto parcial apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 001/2020, referente ao projeto de lei complementar número 011/2019, que apresenta a seguinte emenda: altera, acrescenta e revoga dispositivos da lei complementar número 17, de 12 de dezembro de 2002, que estabeleceu a reestruturação organizacional da Guarda Civil do município de Bertioga, de autoria do senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer exalado pela Comissão de Análise Jurídica sobre a apresentação do veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para a discussão desse Poder Legislativo veto parcial ao autógrafo número 01/2020, especificadamente aos artigos 12 e 27 inseridos dentro do artigo 1º, aos artigos 9º e 18 existentes dentro do artigo 2º e a alteração introduzida no artigo 3º, que inclui a letra I e o inciso 2º daquele preceito, que tem a seguinte emenda: altera e acrescenta e revoga dispositivos da lei complementar número 7 de 12 de dezembro de 2002, que estabeleceu a reestruturação organizacional da Guarda Civil Municipal de Bertioga, espelhando as razões e justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. De plano, fixamos que é o prefeito municipal o autor da proposta. O veto é tempestivo, posto que, apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo e a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo do outro plenário a decisão. Solicito ao primeiro secretário que proceda ao chamado nominal dos senhores vereadores para que se inicie a votação. Antônio Carlos Cianelli, pela manutenção do veto. Arnaldo de Oliveira Júnior. Pela manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção do veto. Roberto Magno Silva Souza. Pela manutenção do veto. Matheus Del Corso Rodrigues. Pela manutenção do veto. Ney Vaz Pinto Lira. Manutenção. Silvio Magalhães, ausente. Valéria Bento, ausente. Face à manifestação desse plenário com 6 votos pela manutenção, declaro, portanto, mantido o veto parcial do autógrafo 001/2020, referente ao projeto de lei complementar 011/2019. Esta presidência informa que nesse momento iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 010/2020, referente ao projeto de lei 055/2019, que apresente a seguinte emenda: dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento nas dependências onde são atendidos animais em pet shops,
no município de Bertioga e da outras providências, de autoria do então vereador Tassiano. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer desagrado pela Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação sobre o veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão nesse poder legislativo veto total ao autógrafo número 10/2020, que tem a seguinte emenda: dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento nas dependências onde são atendidos os animais em pet shops no município de Bertioga e dá outras providências, explicando as razões justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. O veto é tempestivo, posto que é apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo e a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo do plenário a decisão. Em discussão ao parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores para que se inicie a votação. Antônio Carlos Cianelli, manutenção do veto. Arnaldo de Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção. Magno Roberto Silva Souza. Pela manutenção. Matheus Del Corso Rodrigues. Pela manutenção do veto. Ney Vaz Pinto Lira. Pela manutenção do veto. Silvio Magalhães, ausente. Valéria Bento, ausente. 6 votos a favor da manutenção do veto. Face a manifestação desse plenário com 6 votos pela manutenção, declaro, portanto, mantido o veto total ao autógrafo 010/2020, referente ao projeto de lei 055/2019. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 063/2019, referente ao projeto de lei 051/2019, que apresenta a seguinte emenda: dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra animais no município de Bertioga e dá outras providências, de autoria do então vereador Tassiano. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer exarado pela Comissão de Análise Jurídica sobre o veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão nesse Poder Legislativo o veto total ao autógrafo número 63/19, que tem a seguinte emenda: dispõe sobre a proibição da prática de maus tratos e crueldade contra animais no município de Bertioga e dá outras providências. Espelhando as razões justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida, o projeto teve origem em propositura de autoria do ilustre vereador Tassiano Goulart. O veto tempestivo, posto que, apresentado dentro do prazo legal, observando a data de recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo todo o plenário a decisão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores para que se inicie a votação. Antônio Carlos Cianelli, pela manutenção. Arnaldo de Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção. Magno Roberto Silva Souza. Pela manutenção. Matheus Del Corso Rodrigues. Pela manutenção. Ney Vaz Pinto Lira. Pela manutenção. Silvio Magalhães, ausente. Valéria Bento, ausente. Face a manifestação desse plenário com 6 votos pela manutenção, declaro, portanto, mantido o veto total ao autógrafo 063/2019, referente ao projeto de lei 051/2019. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo número 58/2018, referente ao projeto de lei 003/2017, que apresenta a seguinte emenda: disciplina a utilização de fogos de artifício no município
e da outras providências, de autoria da vereadora Valéria Bento. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura que parecerizará para a Comissão de Análise Jurídica sobre o veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão nesse Poder Legislativo veto total autógrafo número 58/18, que tem a seguinte emenda: disciplina a autorização de fogos de artifício no município de Bertioga e da outras providências, expelhendo as razões e justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. O veto é tempestivo, posto que, apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na Lei Orgânica do Município e o regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo ao doutor plenário a decisão. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem que se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar nominal dos vereadores para que se inicie a votação. Antônio Marcelo, a manutenção. Arnaldo Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Cabelinho. Pela manutenção. Marcos Roberto Silva Souza. Pela manutenção. Matheus Acorso Rodrigues. Pela manutenção do veto. Neivas Pitulia. Pela manutenção. Silvio Magalhães, ausente. Valéria Bento, ausente. Faça a manifestação desse plenário com 6 votos pela manutenção. Declaro, portanto, mantido o veto total autógrafo 058/2018, referente ao projeto de lei 003/2017. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 009/2020, referente ao projeto de lei 007/2020, que apresenta a seguinte emenda: cria consultório de atendimento odontológico móvel, de autoria do então vereador Macário. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura parcerizada para a Comissão de Análise Jurídica sobre o veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão neste Poder Legislativo o veto total ao autógrafo número 9/2020, que tem o seguinte emenda: criar consultório de atendimento odontológico móvel, espelhando as razões justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. O veto tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na Lei Orgânica do Município e no regimento interno dessa Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo ao doutor plenário a decisão. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores para que se inicie a votação. Antônio Carlos Ticianelli, pela manutenção do veto. Arnaldo de Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção. Magno Roberto Silva Souza. Pela manutenção do veto. Matheus Del Corso Rodrigues. Pela manutenção. Neivas Pintulira. Pela manutenção. Silvio Magalhães, ausente. Valéria Bento, ausente. Faça a manifestação desse plenário com 6 votos pela manutenção. Declaro, portanto, mantido o veto total ao autógrafo 009/2020, referente ao projeto de lei 007/2020. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 008/2020, referente ao projeto de lei 003/2020, que apresenta a seguinte emenda: institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais
animais do município de Bertioga, de autoria do então vereador Tassiano, solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer exalado pela Comissão de Análise Jurídica sobre o veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão neste Poder Legislativo o veto total ao autógrafo número 08 de 2020, que tem a seguinte ementa: institui a campanha de Dezembro Verde, não ao abandono de animais do município, espelhando as razões justificativas que levaram o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. O veto é tempestivo, posto que é apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na Lei Orgânica do Município e no regimento interno dessa Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo ao douto plenário a decisão. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar nominal dos senhores vereadores para que se inicie a votação. Antônio Carlos Cicinelli, pela manutenção do veto. Arnaldo de Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção. Magno Roberto Silva Souza. Pela manutenção do veto. Matheus Alcorce Rodrigues. Pela manutenção. Ney Vaz Pitulira. Pela manutenção. Silvio Magalhães ausente. Valéria Bento ausente. Face à manifestação desse plenário, com 6 votos pela manutenção, declaro, portanto, mantido o veto total ao autógrafo 008/2020, referente ao projeto de lei 013/2020. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à votação do veto total apresentado pelo senhor prefeito ao autógrafo 011/2020, referente ao projeto de lei 008/2020, que apresenta a seguinte emenda: denomina como Praça Luiz Fernando Pereira de Souza, atual praça localizada no trecho que compreende a Avenida São Lourenço e a Rua Arthur Batista, no bairro de São Lourenço, de autoria do vereador Matheus. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer exalado para a Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do veto apresentado. O ilustre prefeito do município de Bertioga apresenta para discussão nesse Poder Legislativo o veto total ao autógrafo número 11 de 2020, que tem a seguinte emenda: denomina como Praça Luiz Fernando Pereira de Souza, atual praça localizada no trecho que compreende a Avenida São Lourenço e a Rua Arthur Batista, no bairro de São Lourenço, espelhando as razões justificativas que levam o ilustre chefe do Poder Executivo a realizar tal medida. O veto é tempestivo, posto que, apresentado dentro do prazo legal, observando-se a data do recebimento do autógrafo pelo Executivo, a data das razões do veto e a data do encaminhamento do mesmo a essa Casa de Leis, razão pela qual deve tramitar, devendo o procedimento de votação observar as disposições previstas na Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico e legal, o veto reúne condições de normal tramitação, cabendo ao do plenário a decisão. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos seus vereadores para que se inicie a votação. Antônio Carlos Cicinelli, pela manutenção do veto. Arnaldo de Oliveira Júnior. Manutenção. Eduardo Pereira de Abreu, ausente. Luiz Henrique Capellini. Pela manutenção. Magno Roberto Silva Souza. Pela manutenção. Matheus Alcorce Rodrigues. Pela manutenção, é só para esclarecer, para não parecer incoerente, eu peço a manutenção do veto do projeto qual foi apresentado por mim mesmo, porque a área destinada e indicada, ela não é uma área pública. Então, para que eu possa fazer depois um outro projeto de correção indicando uma área pública para que a gente possa fazer a devida homenagem. Ney Vaz Pitulira. Pela manutenção. Silvio Magalhães ausente. Valéria Bento ausente. Face à manifestação do plenário, com 6 votos pela manutenção, declaro, portanto, mantido o veto total ao autógrafo 011/2020, referente ao projeto de lei 008/2020. Nada mais ainda a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária.